meu povo do quarto ano, bom dia, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de história desta sexta-feira. Estamos encerrando a semana com a nossa aula de história, bem-vindos! Hoje é dia 2 de outubro, certo? Estamos no segundo dia útil do mês. O que são dias úteis? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. E quando não for feriado, sábados, domingos e feriados nacionais não são dias úteis. Os dias úteis são aqueles em que a gente trabalha, em que a gente estuda. Então, hoje é o segundo dia útil. O que é que nós vamos fazer hoje? Correção da tarefa de casa de ontem. Assunto novo, tem leitura, tem tarefa para responder. O que é que nós vamos começar? Vamos lá, pega o livro. Correção da tarefa de casa. Abra seu livro de história na página 138. Vamos lá? Todo mundo abrindo. Acompanhe a leitura da tarefa e faça a correção junto comigo. Os símbolos ajudarão você a encontrar o nome das cidades onde normalmente acontecia o desembarque dos escravizados. O que vocês encontraram? Nessa primeira palavra aí, onde tem esse primeiro símbolo, tem um círculo e meio círculo. Letra R. Estrela, letra E. Quadrado, letra C. X, letra I. Triângulo, letra F. E uma estrela, letra E. Formamos a palavra Recife. Recife foi uma das cidades onde acontecia o quê? O desembarque dos africanos. Eles eram trazidos dos navios negreiros e nos portos daqui do Recife, os africanos desembarcavam. A próxima, vocês encontraram a palavra Salvador e depois Rio de Janeiro. Também aconteceu isso lá no Maranhão, mas o mais comum eram nessas três cidades. Segundo quesito, pesquise em jornais, revistas ou na internet informações sobre algumas comunidades quilombolas. Letra A, no Pará e letra B, no Maranhão. Nessa pesquisa, vocês vão relatar aqui o que foi que vocês encontraram falando sobre essas comunidades quilombolas, de pessoas que têm ascendência africana e vivem lá até hoje. Será que elas vivem lá até hoje? Nas suas pesquisas, você vai registrar aqui e na próxima aula, ao vivo, vocês vão me dizer o que encontraram nessas pesquisas. Se você que está me assistindo aqui, você é o aluno do quarto ano, obviamente, você vai anotar o que encontrou durante sua pesquisa e apresentar na aula ao vivo da semana que vem, certo? Então, pesquisem rápido, deixem logo registrado para não esquecer. No terceiro, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Número 1 para África, 2 senzala, 3 senhores e 4 engenhos de cana-de-açúcar. Donos dos escravos eram chamados de senhores, número 3. Local onde os escravizados eram instalados, era onde? Na senzala, número 2. O local onde eles eram amontoados era chamado de senzala. De onde vinham os escravos? Qual era a nacionalidade deles? Eles eram da África, número 1. Local onde os escravizados trabalhavam? Eles trabalhavam nos engenhos de cana-de-açúcar. E ficou o número 3, 2, 1, 4. E essa foi a tarefa de casa. Que coisa simples de responder, olha, muito fácil, muito simples. O nosso assunto de hoje será falando novamente sobre quilombos, comunidades quilombolas hoje. Nós vamos ver um texto, não muito grande esse texto, ele é um texto até curto, e nós vamos encerrar os assuntos do capítulo 3 hoje. Capítulo 4 nós conseguiremos estudar nas próximas semanas. Na próxima semana, nós iniciaremos o capítulo 4 do livro de história de vocês. Acompanhe comigo a leitura da página 139. Comunidades quilombolas hoje. Espalhadas por muitos estados desde a época da escravidão,
Somente após 1981, recente, quando se começou a projetar o Memorial Zumbi dos Palmares, erguido no sítio histórico da Serra da Barriga, em Alagoas, é que a história dessas comunidades entrou na pauta dos movimentos negros. A partir do ano de 1981, essas comunidades quiseram fazer um memorial em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que lutou pela vida de tanta gente quando ele fugiu dos seus senhores de engenho, lá da Casa Grande, conseguiu escapar e se refugiou, formando os quilombos. E olha, tinha tanta gente que partiu para lá, que conseguiram escapar e puderam ter um momento de liberdade. Daí a Constituição Federal, promulgada em 1988, ano do centenário da abolição, no ano de 1988, completou assim 100 anos em que a Lei Áurea foi escrita, foi assinada, através da princesa Isabel, onde ocorreu a abolição da escravatura, ou seja, era proibido no Brasil escravizar qualquer africano, indígena ou quem quer que fosse. Quando completou 100 anos dessa abolição, foi criada essa Constituição Federal. Trazer em um de seus dispositivos o seguinte texto: aos remanescentes das comunidades de quilombo que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. No mesmo instante, era criada a Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da Cultura, que tem como uma de suas atribuições o levantamento dos quilombos contemporâneos existentes no território nacional. Então, numa sequência, a partir de 1995, o governo geral criava um grupo interministerial para a valorização das populações negras rurais quilombolas do Nordeste, especialmente daqui. E o governo da República entregava os primeiros títulos a comunidades remanescentes de quilombos em vários estados do país. Você sabe o que significa a palavra remanescente? Significa aquele que sobrou, ou seja, as pessoas que restaram dos quilombos, que eram chamadas de comunidades quilombolas. E falando mais sobre as comunidades quilombolas, nós vamos falar agora sobre alguns quilombos que preservam a cultura negra aqui no nosso estado de Pernambuco. Vamos ver. No estado, há atualmente 112 quilombos reconhecidos pelo governo federal. Veja, 112. Não é 2, nem 10. 112 quilombos. Em Vicência, antiga Casa Grande virou sede de Associação Quilombola. Logo na entrada do distrito, uma imagem de Zumbi dos Palmares em azulejos recepciona quem chega. E, de certo modo, anuncia que ali se passaram episódios emblemáticos da nossa história. No Quilombo Trigueiros, em Vicência, na Mata Norte de Pernambuco, os resquícios do tempo de escravidão estão impressos em cada arruela da comunidade, onde moram 367 famílias. No Brasil, a Fundação Palmares, ligada ao Ministério da Cultura, é o órgão responsável por formalizar a existência de quilombos e assessorá-los no acesso a políticas públicas de ingresso à cidadania. Na definição da fundação, quilombolas são descendentes de africanos escravizados que mantêm tradições culturais de subsistência e religiosas ao longo dos séculos. Essa foi a definição que eles disseram a respeito do que são os quilombolas. O povoado de Trigueiros foi reconhecido no ano de 2008. No Brasil são 2.000, no Brasil inteiro, 2.431 comunidades quilombolas. Será que é pouco? Tem bastante. Em Pernambuco, há aqui em Pernambuco atualmente 130.
Outras 10 estão em processo de reconhecimento no Estado, ou seja, já daria um total de 140. Muitas das mudanças realizadas ou em curso do Quilombo Trigueiros se devem a esse reconhecimento formal pela Fundação Palmares. A gente se achava diferente, mas não tinha essa ideia de quilombola. Toda comunidade tem seus costumes. Aqui, por exemplo, pode trazer a banda mais cara para tocar no São João, mas se não tiver uma palhoça e um sanfoneiro, nem adianta. No outro dia, o pessoal não estaria satisfeito, explica a presidente da Associação Quilombola de Trigueiros, Edriane Barbosa. Vejam. Curiosamente, a sede da instituição funciona na antiga Casa Grande do Povoado. As iniciais do antigo senhor de engenho ainda cravadas do imóvel, JGCP, José Gomes da Cunha Pedrosa, mostram que a comunidade não nega suas memórias, aquilo que eles têm no passado, mas deseja reescrever essa parte da história. Ouçam uma frase dita por José Severino da Silva, de 67 anos. Quando aboliram a escravidão, ficamos escravos do dinheiro. Meu pai queria que eu estudasse, e ainda novinho, lembro o patrão falando. Estudar para quê? Para cortar a cana? Eu senti o cheiro de escravidão, lembra o aposentado José Severino da Silva. Seu avô era jagunço do senhor de engenho, o pai fazia trabalhos braçais. Vejam quanto preconceito existia e existe ainda em relação a isso. Quando aconteceu da escravidão ser abolida até então, essas pessoas agora precisavam trabalhar. Como eles não tinham mais os senhores de engenho, como que os escravizados iriam trabalhar? Não tinha mais a casa grande, eles poderiam se alimentar das frutas que eram encontradas lá, só que não tinha mais nada disso. E agora, o que fazer? Com o gradual desenvolvimento de Trigueiros, as heranças do período escravocrata vão desaparecendo. Seu Severino, por exemplo, que é mais conhecido como Goió, conta que a comunidade cresceu tanto que os cachorros precisam tomar cuidado ao dormir nas ruas, devido à quantidade de carros. Os 3 que ele tinha, Chaves, Chapolin e Chiquinha, morreram atropelados, infelizmente. O aposentado guarda quase nenhum ressentimento dos tempos de exploração. Hoje, sou rico. A casa onde vive com a mulher tem sala com televisão e cadeira de balanço, além de um quintal onde criam algumas galinhas. E para nós finalizarmos, falando sobre comunidades quilombolas, você sabia que existe uma comunidade quilombola em Olinda? Pois é, ela existe. Todas as pessoas que vieram a esse país vieram como imigrantes. Muitas pessoas que vieram para o nosso país vieram de fora. Italianos, franceses, holandeses, portugueses, africanos, australianos, americanos, mexicanos, muitos vieram para cá e vieram de fora. São chamados de imigrantes. Essas pessoas, tiveram a opção de vir para cá ou não. Nós não. Nós fomos obrigados. Ele fala a respeito dos africanos. Nós fomos obrigados porque viemos na condição de escravos. Não somos escravos, mas fomos escravizados. É bom que se diga, então o governo tem por obrigação fazer esse reparo social com essas pessoas que vieram para um lugar que não queriam. Todas essas pessoas que foram trazidas da África para cá e foram obrigadas, elas deveriam sim ser ressarcidas por isso, inclusive seus próprios descendentes, seus filhos e netos, pois eles passaram por tanta coisa, foram obrigados a mudar de religião, mudar de país, ficaram com saudade de sua terra, foram açoitados, machucados, obrigados a trabalhar, não recebiam salário, não tinham alimentação digna, não moravam num lugar digno, ou seja, eles não estavam nem sequer vivendo aqui, estavam só sobrevivendo. Passaram por muita coisa e as comunidades quilombolas existem até hoje para que essa parte da história do Brasil não seja esquecida, para que ela não seja repetida. E falando sobre esse quilombo que existe aqui em Olinda, é Portão do Gelo, é o nome.
o único quilombo urbano de Pernambuco situado em Olinda. Pois é, inclusive aqui também houve muita história. Na cidade de Olinda também é uma cidade histórica. Muitas coisas aconteceram por aqui. E sobre esse assunto de comunidades quilombolas hoje em dia, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Você pode entrar em contato comigo através do aplicativo lá no PlesApp que eu vou responder a sua pergunta. E não deixem de participar da próxima aula ao vivo para vocês me dizerem o que foi encontrado nas suas pesquisas a respeito de comunidades quilombolas no Pará e no Maranhão. Página 140 será a tarefa de classe. Nós vamos fazer agora. Anote a data de hoje, 2/10, aqui em cima. Coloque aqui em cima, deixa a data registrada. Vamos para o primeiro quesito. Encontre no diagrama as palavras que completam o texto abaixo. Vamos ver. Se vocês começarem a pesquisar aí essas palavrinhas, vocês vão encontrar 5 palavras em que vão completar esse diagrama. Eu vou deixar vocês alguns minutos pensando, procurando e daqui a pouco eu volto. Muito bem, minha gente, voltei e aí conseguiram encontrar as palavras. Vocês encontraram o quê? História, Alagoas, erguido, projetar e quilombolas. Não é projeto, é projetar. Circule até a letra R, certo? E dessas 5 palavras, tem que completar a frase acima. Vamos lá completar. A das comunidades entrou em pauta após 1981. A história. Complete o primeiro espaço que tem aí no seu livro com a palavra história. A história das comunidades quilombolas. Complete o segundo espaço com essa palavra. A história das comunidades quilombolas entrou em pauta após 1981, quando começou a projetar o Memorial Zumbi dos Palmares, ou seja, ele estava idealizando construir esse memorial. E depois vocês vão colocar erguido no sítio histórico da Serra da Barriga, em Alagoas. O Quilombo dos Palmares fica no estado do Alagoas. Segunda questão, em que local foi erguido o Memorial Zumbi dos Palmares? Pinte letra sim, outra não, para descobrir a resposta. E pintando letra sim, letra não, primeira sim, segunda não, terceira sim, quarta não, você vai fazer isso até o final. E vocês conseguiram descobrir que o local onde foi erguido o Memorial Zumbi dos Palmares ficava na Serra da Barriga. Coloquem a letra S maiúscula e a letra B maiúscula.
eu percebi que em algumas provas, que eu já fiz a correção das provas de vocês, eu notei que muitos alunos estão colocando as respostas começando com letra minúscula. Eu vou continuar falando sempre assim, repetindo para ninguém esquecer. Coloquem letra maiúscula no início da resposta. Se a sua resposta ficar no meio de uma frase, aí tudo bem. Mas começo de resposta que você vai dar alguma pergunta que foi lançada na sua tarefa do seu caderno ou do seu livro, precisa iniciar com letra maiúscula, certo? Na dúvida, se é maiúscula ou se é minúscula, coloque sempre a maiúscula. Se for minúscula, eu vou ficar avisando a vocês. Tudo bem? Então, quando acontecer de ter palavras para completar, como esse primeiro quesito, aí sim você vai colocar minúscula, a não ser que sejam nomes próprios. Nomes de lugares, nomes de países, ou nome de pessoas, nome de guerras, inclusive. Certo? Vocês encontraram Serra da Barriga, escreva Serra com S maiúsculo e B de barriga, com B maiúsculo também, finaliza com ponto final. No terceiro quesito, qual a função da Fundação Cultural Palmares? Qual era a função dela? Fazer o quê? Ter como uma das suas atribuições realizar o levantamento dos quilombos contemporâneos existentes no território nacional. Essa Fundação Cultural Palmares, ela existe no intuito de encontrar quilombos ainda resistentes ou comunidades quilombolas que vivam ali próximo do antigo quilombo, lá da época da escravidão. Essa fundação ela existe para isso, para fazer pesquisas, para encontrar onde existem comunidades quilombolas, onde eles têm ascendência africana de pessoas que viveram na época da escravidão e têm os seus descendentes que moram lá até hoje. Certo? Então, essa fundação ela existe para isso. Responda direitinho, coloque o ponto final quando você encerrar a sua resposta. Tudo bem? Concluímos nossa tarefa de classe. Para casa, o que é que eu vou passar? Não segue a atividade de hoje para casa. Vocês vão ficar apenas com a atividade de classe e essa leitura, essa conversa que nós tivemos agora. Tudo bem? Eu fico aguardando vocês na próxima aula ao vivo para vocês me dizerem o que encontraram em suas pesquisas, no segundo quesito da página 138. Não perca a próxima aula, eu fico te esperando. Então, pesquise e já anote, tá? Porque você pode acabar se esquecendo, não anotou, perdeu o site que você encontrou. Então, anotem logo. Encontrou, já faz o seu registro e na próxima aula traga um livro para a aula ao vivo que vocês vão me dizer o que encontraram. Tudo bem? Quaisquer dúvidas sobre o assunto de comunidades quilombolas, mande sua pergunta através do aplicativo que eu respondo. Tudo bem, minha gente? Eu vou ficando por aqui, que todos tenham um excelente fim de semana e a gente se vê na próxima aula, certo? Eu te espero. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um bom fim de semana para todos. Tchau, tchau.